Vejam só o que as mulheres pensam dos homens. Todos os homens são mentirosos, inconstantes, falsos, conservadores, hipócritas, orgulhosos, covardes, desprezíveis e sensuais. O que os homens pensam das mulheres? Todas as mulheres são pérfidas, artificiais, curiosas, depravadas. O mundo não é mais que um esgoto sem fundo, onde montanhas de lodo se acumulam, exalando um mau cheiro insuportável. Agora, existe no mundo uma coisa santa e sublime, a união desses dois seres tão imperfeitos e pavorosos. Pois é, na época que a soi-disant revolução ganhou nesse país, nós dizíamos, estamos cada vez mais pobres do que antes, e eles dizem que a revolução foi vitoriosa. Isso é do Marat, a Revolução Francesa, não tem nada a ver com o Brasil, não é? Tá bom. Aí nós temos esse programa, Provocações, um programa que tem um prestígio enorme. Pouca gente assista, mas o prestígio, meus amigos, é fantástico. E Provocações é porque esse programa realmente não tem a menor importância. Olha, eu vou dizer por que ele não tem importância. Só vocês estão assistindo. O Brasil inteiro está vendo Big Brother e a Casa dos Artistas. Não entendemos por que vocês não vão assistir também aquilo. Tá bom. 1 ano e meio no ar. E as coisas continuam tal e qual. E talvez a educação tenha piorado mais um pouco nesse tempo. Isso será confirmado ou desmentido pelo nosso convidado de agora. O nosso convidado de agora, meus senhores, atenção, hein? Atenção. Preparem os seus corações. Ele é um dos raros filósofos da educação que pensam o novo. Sabem quem disse isso dele? Ninguém menos do que Paulo Freire. E esse sabia das coisas. Esse senhor hoje, que está aqui, tem um currículo tão enorme. É claro, não vai ser lido aqui, porque a gente já levaria o programa todo lendo aqui isso. Mas nós vamos ver apenas o seguinte, ele é também professor de teologia e ciências, perdão, eu vou repetir, professor de teologia e ciências da religião, PUC, São Paulo. Ele é Mário Sérgio Cortella. Vamos lá, Mário, comece a nos provocar com essa violência que tem os professores. Você se considera um dos raros filósofos da educação que pensam o novo? Paulo Freire disse isso sempre de forma gentil, ele sempre foi muito afetivo, eu trabalhei com ele em várias situações, 17 anos. É claro que, eventualmente, eu penso novo. Agora, não sou o único que eu faço. A educação brasileira tem muitas pessoas que não têm títulos, que não estão nas universidades, que não fazem parte das listagens, né, dos grandes pensadores, mas que pensam o novo na educação no dia a dia. Aliás, são elas que permitem que a nossa educação ela ainda resista nas condições relativas à proteção da cidadania do país. É exatamente milhares e milhares de homens e mulheres, sem ser demagógico nisso, que são sim capazes de pensar o novo em meio à penúria, em meio à miséria, e especialmente frente a algo que as elites produziram e ainda produzem no Brasil até hoje, que é um pedagocídio muito forte. Traduz isso. Um assassinato contínuo das condições da educação no nosso país. São elites predatórias, são grupos políticos de natureza gananciosa e uma parte de uma classe média anestesiada, né, nas suas convicções no dia a dia, que levam a uma forma, como eu dizia, de pedagocídio, que vitima milhões e milhões de pessoas no nosso país. Você acha que eles têm essa consciência? Nem sempre. Se não tem a consciência, tem a culpa de vez em quando. Então nós estamos aqui, sabe onde? Na televisão educativa de Fortaleza. E nós vamos apresentar aos senhores uma pessoa para falar sobre qualquer assunto que ele quiser. Ele tem sempre a liberdade de falar. Então nós vamos apresentá-lo. Vocês aí não conhecem, mas vocês vão ficar conhecendo agora esse jovem audaz no trapézio volante, Paulo Ernesto Serpa. Bem, Paulo Ernesto, vamos lá. O que você é aqui dentro dessa televisão? Eu sou presidente da Fundação de Teleeducação do Ceará, que mantém a TV Ceará. Essa é a emissora que está abrindo o canal para você.
O que é o que é tudo isso que você falou? Para que serve? O que está adiantando? Essa- Adianta alguma coisa para o Brasil? Essa televisão, ela existe há 27 anos aqui no Ceará e ela está em todo o estado, hoje, através do satélite. A nossa imagem chega a todo o Ceará pelo satélite. E ela, há 27 anos, ela mantém um sistema de teleeducação. Aqui no Brasil, a TV Ceará é a segunda no Brasil que faz esse sistema. A primeira foi a do Maranhão, que ainda existe, e agora aqui do Ceará. Quer dizer, é um sistema de teleensino, de teleeducação, educação à distância, que permite que alunos do ensino fundamental assistam a aula pela televisão. Mas não é uma aula o tempo todo pela televisão. São 15 minutos de emissões diárias das matérias do ensino fundamental e o restante do tempo, 40 minutos, o professor na sala de aula, ele aborda todo aquele conteúdo que foi explicado durante esses 15 minutos pela televisão. Uma coisa. Quer dizer que vocês são um dos culpados da educação não ir bem no Brasil? Não, negativo. Porque é o seguinte, veja bem, aqui no Ceará já foram beneficiados mais de 1 milhão de alunos com esse sistema. É o contrário do que você falou, a televisão aqui contribui para que seja reduzido essa defasagem na educação do país. E como é que você explica então que no Brasil, desde que a gente se conhece, a educação e a cultura só piora? Não, veja bem, não é que esteja piorando, ela foi muito ruim. Agora, nos últimos tempos, ela tem melhorado. Pelo seguinte, hoje em dia, o que se vê do poder público fazendo, por exemplo, aqui no Ceará, a próxima geração não vai ter mais analfabetos, porque praticamente todos os alunos na idade escolar vão estar dentro da sala de aula. Esperançoso, não, Paulo sou esperançoso. Ernesto. Não, a esperança Um país não, que está negativo. cheio de analfabetos, Não. mais de 40% de analfabetos. Mas é que um país que não tem gente sem teto. Mas é que um país que não tem que, meu Deus do céu, gente na rua, não, é o MST, um país que está cada vez, a gente não sabe esse enigma que é, Não. e você diz que não vai ter mais analfabeto. Não vai fala não. isso Vai pros ter não, vai espectadores. não, de jeito nenhum. Isso aí eu posso garantir pelo que está sendo feito no Brasil, aqui no Ceará também. É uma Vamos botar realidade. uma auréola na sua cabeça assim? Não, pera um pouquinho. Não, vê, você como educador, como presidente de uma Não, não é televisão... educador não, sou jornalista. Você sabe... Sou jornalista, mas dirijo um... Você sabe como que as coisas não são assim, né? A cultura é hoje, a educação é hoje. Esses projetos que a gente vê falando... Meu Deus, quantos projetos? Eu tenho 70 anos de idade. Eu já vi tantos projetos, já fiz tantos projetos. Olha, mas vai melhorar na educação profissional, tal, ensino profissional. Isso... E as coisas todas... Não. Eu não vejo nenhuma razão de a gente ter uma esperança clara de que as coisas... Pois eu vejo. Esse aqui é o Alcibiades. É o Alcibiades, é um Beagle, matreiro sem vergonha, brincalhão, mas bonito. Mas ele parece que está melhor que um cidadão brasileiro. Não, ele é muito bem tratado, realmente. Quanto que o Alcibiades custa por mês? O Alcibiades custa ração, para falar a verdade. Ele custa 500, 600 reais. Porque você tem que pôr toda a ração, você tem que pôr todo o osso, você tem que pôr toda a água quando você sai, você tem que pôr a veterinária. É um filho da classe média na pré-escola. É um filho da classe média na pré-escola, exatamente. Responda com categoria... Então faremos mais devagar. Isso, assim, por que aqui nesse país a cultura e a educação só pioram? Você vai me falar as coisas que eu sei ou não? Nem sempre. Né? Você sabe, às vezes você não. Você tem perspectivas em que a política ela melhora muito. Não há sempre piora. Você tem também mudanças em que, por exemplo, se agregou hoje a impossibilidade, a inaceitação do preconceito racial dentro da escola. Ou da discriminação em relação a gênero ou a relação à etnia. A escola hoje já rejeita isso bastante. De outro lado, um outro avanço, a necessidade de participação da comunidade escolar dentro dos processos, a rejeição que a população tem. Os negros acham que está superada a rejeição? De maneira alguma, nem poderiam achá-lo. Né? Eu estou dizendo que aparece hoje uma indisposição àquilo que foi característico em muito tempo dentro dos meios de comunicação, dentro da escola, dentro do material didático, em que havia sim uma discriminação clara, a partir da linguagem, a partir dos desenhos. Por exemplo, né, até hoje você tem muitos livros, né, de quinta série, digamos, do ensino fundamental, que trazem um conteúdo que é o corpo humano. Se você olhar, normalmente o desenho, quando você estudou isso, eu também, normalmente o desenho era um sujeito alto, forte, loiro, de olhos azuis, um sueco. Né? Comendo aqui embaixo, Sharon Stone. É. E aí a população brasileira, de maneira geral, ela olha para ela, olha em volta, que ela não tem referência. Agora, é claro que nós tivemos retrocessos. Nós estamos no início do século XXI, na datação cristã ocidental, e ainda assim nós temos no Brasil 18 milhões de analfabetos totais.
Só 18 milhões? Só 18 milhões e 25 milhões de analfabetos funcionais a partir de 15 anos. Isso dá 43 milhões de pessoas a partir dos 15 anos de idade. Presta atenção. Você falou umas coisas aí que me interessam muito e interessa a qualquer pessoa que saiba andar na rua. A Organização Mundial de Saúde diz que o Brasil tem 50 milhões de indigentes. Eu fui no Aurélio, vi indigentes, pior que a pobreza. 50 milhões de indigentes. Você me diz que tem 48% de analfabetos. São 43 milhões de analfabetos. Pois é, posso dizer uma coisa pra você? Olha que maravilha, você foi exatamente igual ao governo federal. Quando saiu 50 milhões, disseram, não é 50, é só 40 milhões de indigentes. É que você falou assim, por 48%. Pois é, 48%, não é 48, é só 43. Quer dizer, veja só a loucura que são essas respostas. Isso são provocações violentas em cima da gente. Sim, claro. Então, eu quero dizer o seguinte a você, que país é esse acontecendo isso? Nós somos culpados? Também somos. Também que nós somos vítimas e somos equilíbrio. culpados. Veja só, não existe crime perfeito. Às vezes as pessoas querem colocar a própria educação como um crime perfeito no qual só haja vítimas. Não é verdade. Você tem causas intraescolares de dentro da escola, equívocos nossos, um como país educadores. como o nosso não é um crime perfeito, e esses dados que você De deu? forma nenhuma. Nós somos a 10ª economia capitalista do planeta. A questão é que nós Sentaram aí, temos... disseram que era a 7ª, depois a 8ª, agora está em 10ª. Varia, né? Depende da semana, né? Em função hoje, quando você tem uma discussão sobre a nossa dívida interna e os pagamentos do ativo dessa dívida, já cai um pouco no dia a dia. Agora, essas pessoas, esses indigentes, sabem que nós somos a 10ª economia? Não, eles não sabem. Nós vivemos um pouco aquilo que no Brasil chamaria de síndrome, né, da qualidade. Isto é, nós estamos, por exemplo, numa cidade como São Paulo, que é uma cidade na qual se argumenta que se come muito bem. É verdade. A questão na sequência é quem come. E onde? Quem come o quê? Ainda bem, né, para muitos, que essa cidade tem 16 mil toneladas de lixo por dia, o que permite, né, um certo cardápio básico para algumas situações. Ora, para os que abrem esse lixo. Evidentemente. Ora, você não pode pensar numa sociedade, numa democracia, em qualidade sem quantidade. Qualidade sem quantidade total não é qualidade, é privilégio. Muitas pessoas se orgulham, por exemplo, né, de algumas das bibliotecas que nós temos, ou de alguns dos nossos museus, que são de fato fantásticos. Se orgulham da cirurgia plástica que o Brasil tem, o desenvolvimento de algumas estruturas no campo da saúde, né, pesquisas que se faz, ou até o nosso parque industrial em várias situações. Mas qualidade sem quantidade total, ela é qualidade? Não, ela é privilégio. Qualidade social exige quantidade total. Nós não podemos falar, por exemplo, de uma educação de qualidade e que aumenta a qualidade, enquanto nós temos 3 milhões de crianças de 7 a 14 anos que ainda não frequentam escolas. Quando nós temos, como eu dizia antes, 43 milhões de pessoas acima de 15 anos de idade que são analfabetos totais ou funcionais. Tem mais. Sem ser catastrofista, mas sem cair no triunfalismo que às vezes os governos federais colocam, nós, se contamos, como o Unicef conta, a partir de 10 anos de idade para olhar o analfabetismo, nós chegamos a 63 milhões de pessoas. Ora, isso é um dado significativo. Significativo? É uma coisa impactante. Bom, cuidado, pelo amor de Deus. É uma provocação maior que todas as provocações mundiais. Uma provocação à vida. Pernambucano é bom, é o segundo, é o pai. Aqui nasceu a nação, o bom rico você tem nasceu por aqui. Gaúcho é o tchê, é o macho, é o tchaca-tchaca na bucharja, é o homem da divisa, é o progressista. Baiano é maravilha, Baiano é onde nasceu o Brasil, é leve. O único defeito copia muito os carioca. Como é que é isso? Tudo que não presta começou no Rio de Janeiro e se espalhou rapidamente. A única coisa que se espalhou que é boa do Rio, muito rápido, foi as mulheres bonitas. Cearense depois do mineiro, é o outro judeu brasileiro. É o judeu do Nordeste do Brasil. Se espalha, tem família de cearense espalhada pelo mundo todo. Paulista é trabalhador, raçudo, progride, trabalha para o resto do país gastar. Entre Fortaleza e o Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, o que é que tem de grande diferença no ensino de lá, no ensino de cá?
que São Paulo hoje é como se fosse os Estados Unidos. Eles agem, São Paulo age para o resto do país como se fosse os Estados Unidos. É claro, porque lá é uma potência econômica do país. E São Paulo se sente superior a isso, porque lá o ritmo é o outro de São Paulo, as pessoas estão mais ocupadas, então elas se sentem realmente importantes, né? E vem o Nordeste como o submundo, como fosse o terceiro mundo, como fosse a África, como fosse... Realmente, essa consciência? eu acho que existe. Que sim. provocação, hein? Pois Vou fazer responder isso Tá para você. certo. Então eu vejo isso porque, no caso aqui, o Brasil, quer dizer, como é um povo que fala a mesma língua, quer dizer, esse tipo de preconceito não devia existir. Porque aqui no Ceará tem tantos talentos, tanta potencial, inclusive econômico, tantos talentos na área de cultura, na área de educação, como São Paulo tem. Agora São Paulo por quê? Porque tem mais visibilidade, como se fosse a locomotiva do país, né? É como a Bíblia fala, acho que é o fim de todas as coisas, né? Porque a pessoa espera as coisas melhorar, não melhora nunca, e o tempo vai passando, as coisas continuam do mesmo jeito de sempre. Senhor professor de Ciências da Religião, este programa de entrevistas já entrevistou mais de 1000 pessoas nas ruas do Brasil. As palavras mais citadas são desemprego, governo e Deus. E Deus foi, digamos o seguinte, era uma instância suprema do país. Comente isso. Veja, a religião, ela não é uma coisa de gente tonta. Religião é coisa de gente. É que tem gente que é tonta e tem gente que não tem, né? Que também não é. Marcelo Rossi e Bispo Macedo. Ambos trabalham com religião. Ambos trabalham com manifestações que podem se aproximar da alienação. Em outros momentos, para aqueles que praticam, ela pode ser uma forma de segurança. Religião não é um sistema de ideias, religião é um sistema de força. As pessoas não têm religião porque elas terão melhores ideias, não é um mas porque elas se supermercado. sentirão mais fortes para existir. Hoje a gente tem uma prática religiosa, pelo mundo afora, e no Brasil também, que eu chamo de religiosidade self-service, né, em que você vai escolhendo coisas. Né? Agora, a religião é algo que busca fortalecer. Por isso que é inútil discutir religião. Será que não se discute religião, Discutir-se sim. Agora, uma coisa é analisar a religião, pensar a partir dela. Mas discutir religião com outra pessoa, discutindo a fé que ele carrega, não é um sistema de raciocínio, é um sistema de crença. Quer dizer que uma conversão ao evangélico é impossível da gente... Ela é o abandono. De maneira geral, se você perguntar a alguém por que é que ele se entregou a uma fé, ele dirá que ele foi iluminado, que ele teve um movimento interior, que ele foi convertido, a palavra que você usou. E como é que você vai falar não para uma pessoa dessa? Não tem como. Agora, no Brasil, o povão aceita a vida após a morte e os que têm curso universitário também acreditam na vida após a morte. Por quê? Porque não há possibilidade de se aceitar o fim, o término. O provisório, o passageiro da vida, ele é muito incômodo para nós, né? Nós buscamos um pouco mais o permanente. E o permanente é exatamente a possibilidade de não haver cessação dessas condições de vida. Eu volto a um argumento, a vida perderia sentido se fosse só isso. Se fosse essa turbulência do dia a dia, essas questões de que você busca cada vez mais viver, preparar-se, existir, relacionar-se com outros e depois tudo acaba. Pode até ser que seja assim, claro, ou seja, que tudo acabe, mas não pode que nós aceitemos que assim seja. Porque aceitar isso implica em banalizar o próprio sentido da própria vida. Ou não. Dar a ele qual sentido? Viver que nós somos uma unidade de carbono? Não vamos falar umas coisas mais cruéis para você. Pascal, caminhar no incerto. Clarice, o risco, sabe? O risco que interessa na vida. Como é que eu diria assim? Mudar constantemente, está andando nessa rua, anda na outra, não ande nessa, está dormindo desse lado da cama, durma do outro, mude de cama, deite em outras camas, vai mudando, a mudança. Se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. Quer dizer, a vida como está agora é suficiente. Mas ela é uma contradição o tempo todo. Mas isso é maravilhoso. O rei da incoerência nós temos que ser. O Fernando Pessoa dizia, triste sina minha, se rio ou cais. Esta ideia... que o Fernando Pessoa disse tantas coisas mas geniais, essa é uma coisa ótima. Ser rio ou cais, está em fluxo permanente ou seu cais, aquele que é inclusive o porto em que outros chegam. Ele acha que todo cais é uma saudade de pedra. Tudo bem, olha aqui. Einstein queria saber se Deus teve escolha quando decidiu fazer o universo como ele é. No que a resposta a essa dúvida poderia alterar a visão
que os cientistas e os religiosos têm do universo. Cada vez mais a cosmologia dentro da física se aproxima da teologia. Nesses tempos que nós estamos vivendo, grandes cosmólogos se preocupam com questões em teologia. E essa questão do Einstein é a questão central, porque a resposta à pergunta do Einstein é: existe alguma inteligência com vontade por trás disso? Porque ao se perguntar se Deus fez assim porque assim o quis, a resposta final é se nós fazemos parte desse plano que ele tem, ou se nós somos apenas uma decorrência de algo que seria dentro do próprio processo. Quando fica no abstrato dá uma angústia, não é? Sempre. Dá uma angústia. Se os tubarões fossem homens, eles seriam mais gentis com os peixes pequenos. Se os tubarões fossem homens, eles fariam construir resistentes caixas do mar para os peixes pequenos, com todos os tipos de alimentos dentro, tanto vegetais quanto animais. Eles cuidariam para que as caixas sempre tivessem água renovada e adotariam todas as providências sanitárias cabíveis se, por exemplo, um peixinho ferisse a barbatana. Imediatamente lhe faria uma atadura, a fim que não morresse antes do tempo. Para que os peixinhos não ficassem tristonhos, eles dariam cá e lá uma festa aquática, pois os peixes alegres têm gosto melhor que os tristonhos. Naturalmente, também haveria escolas nas grandes caixas. Nessas aulas, os peixinhos aprenderiam como nadar para a goela dos tubarões. Eles aprenderiam, por exemplo, a usar a geografia, a fim de poder encontrar os grandes tubarões deitados preguiçosamente por aí. A aula principal seria, naturalmente, a formação moral dos peixinhos. Eles seriam ensinados de que o ato mais grandioso e mais belo é o sacrifício alegre de um peixinho, e que todos eles deveriam acreditar